Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso encontro Estudo das Obras Básicas. Eu sou Angélica Carnini, da equipe doutrinária do Centro Espírita Vovô Nestor, aqui de Campinas. Nós estamos na rua Pedro Braga, 130, no Parque Itália. E se você quiser conhecer os nossos trabalhos ao vivo, nós temos todos os domingos, às 9 horas da manhã, o trabalho de preleção e passe. Logo às 10 horas nós temos a palestra. E esses trabalhos são públicos, estão à sua disposição. Às terças-feiras nós também temos o trabalho de preleção e passe. E antes da preleção e passe, nós temos o acolhimento fraterno, que é um trabalho dedicado a todos aqueles que se encontram num momento difícil, num momento em que precisam compartilhar as suas tristezas, as suas angústias, as suas dúvidas, e que encontrarão aqui um companheiro nosso devidamente preparado para esse atendimento fraterno. Hoje nós estamos fazendo o segundo encontro do estudo das obras básicas e nós estamos nos dispondo a estudar o Livro dos Espíritos, que é a primeira das obras básicas de Allan Kardec, desde o seu início. O Livro dos Espíritos tem uma metodologia muito interessante, porque é a metodologia da pergunta. Por incrível que pareça, a humanidade demorou muitos anos na área do conhecimento para entender a relevância, a importância das perguntas bem feitas e de como as respostas serão sempre melhores se as perguntas forem muito bem feitas. O Livro dos Espíritos é um conjunto de 1019 questões. Isso mesmo, você ouviu certinho. 1019 questões que Kardec formulou a um grupo de espíritos que se apresentou como espírito verdade, ou seja, espírito que, ou espírito de verdade, ou espírito da verdade, a depender da tradução, porque todas as obras foram escritas em francês, porque Kardec era francês, a depender da tradução a gente vai encontrar pequenas divergências. Nessa que eu tenho aqui, nessa edição que eu tenho de O Livro dos Espíritos, da Federação Espírita Brasileira, uma edição de 2017, ele assina Espírito de Verdade. E aqui nessa edição de 2021 da M, que é uma editora aqui de Capivari, nós vamos encontrar nos prolegômenos do Livro dos Espíritos a assinatura também Espírito de Verdade, que é essa edição que você vê aqui, uma edição da M, editora aqui de Capivari, e essa a edição de 2017 da Federação Espírita Brasileira. A nossa proposta no encontro de hoje é estudar, fazer uma introdução sobre por que é tão importante estudar as obras básicas, depois um breve contexto histórico e pessoal de Allan Kardec, naquele momento da vida em que ele trabalha na elaboração das obras básicas. Depois nós vamos fazer a leitura desses prolegômenos, nós vamos pular a introdução, não vamos estudar a introdução agora, vamos deixá-la para depois, mas fazer a leitura dos prolegômenos, e se ainda houver tempo, nós vamos começar ali pelas primeiras perguntas do primeiro capítulo de O Livro dos Espíritos. Isso tudo, nosso compromisso até às 5 da tarde. E se você tiver perguntas para fazer, por favor, faça aqui pelo nosso chat,
porque eu consigo ler as perguntas que estão no chat e consigo, obviamente, responder na medida das minhas possibilidades. Bom, essa é a nossa agenda de trabalho para esse sábado e nós vamos iniciar pedindo a Deus e a Jesus que nos abençoem em mais esse momento, em mais esse encontro, agradecendo por sermos recebidos nessa casa espírita que tem tanto valor pelo trabalho que realiza, principalmente no acolhimento às crianças aqui da creche, agradecendo a espiritualidade por nos dar apoio, por nos dar tanta força, por nos dar tanto apoio espiritual para que a gente possa fazer os nossos trabalhos, para que a nossa equipe possa desenvolver seus trabalhos, e agradecer mais uma vez pela presença de todos. Que Jesus, nosso Mestre, possa iluminar as nossas reflexões dessa tarde. Assim, conectados com a espiritualidade, contando com o apoio de todos os espíritos amigos, lá vamos nós para mais um encontro aqui ao vivo, transmissão pelo Facebook do Centro Espírita Vovô Nestor. Então vamos lá. Primeiro ponto, introdução. Por que é preciso estudar as obras básicas? Durante muito tempo, o Espiritismo foi uma religião que estudou fundamentalmente, que leu fundamentalmente as obras psicografadas por Francisco Cândido Xavier. Em especial, as obras psicografadas do espírito de André Luiz. Era muito comum na casa espírita, lá na década de 1970, 1980, que as pessoas estudassem bastante as obras de André Luiz, que depois até teve um filme famoso, o filme Nosso Lar, que é a primeira obra publicada com a psicografia de Francisco Cândido Xavier e a autoria espiritual de André Luiz. Não é a primeira obra do Chico, mas é a primeira obra ditada por André Luiz e psicografada por Francisco Cândido Xavier. Era muito comum que as pessoas estudassem preferencialmente essas obras, e isso não é de se estranhar, porque eram principalmente obras escritas, e são até hoje obras escritas num formato que lembra um pouco um romance, uma história. Aí terminava aquela parte da história e André Luiz ia para outra parte, e aí então dava ensejo a um novo livro. E é claro que esse tipo de leitura, parecida com a de um romance, é muito mais do nosso gosto do que as leituras mais técnicas ou mais teóricas. Por isso, as obras básicas acabaram ficando um pouco de lado, salvo o Evangelho segundo o Espiritismo, que sempre foi muito e muito estudado nas casas espíritas em todo o país. Também havia um certo equívoco, e aqui não vai nenhuma crítica pejorativa, muito pelo contrário, a crítica é totalmente realista, ela é só um relato do que acontecia há 20, 30 anos atrás. Havia uma certa mentalidade de que o estudo das obras básicas devia ser feito apenas por aqueles que fossem muito cultos. Eu escutei vários espíritas ao longo da minha experiência nas casas espíritas, na mocidade espírita, depois em algumas casas espíritas das quais eu participei, os que estavam muitos espíritas dizendo assim: não, o livro as obras básicas não são assim para qualquer um estudar, porque é difícil compreender, é difícil entender o que está lá. Havia um certo preconceito de que as obras básicas eram muito difíceis, que a compreensão delas era muito difícil. Hoje a gente percebe que, felizmente, isso tudo vai sendo deixado de lado, vai sendo abandonado. É claro
que aquele que se dedica ao estudo das obras básicas, do Livro dos Espíritos e outras obras básicas, Livro dos Médiuns, a Gênese, deve levar em conta que elas foram escritas no final, do meio para o final, no meio do século XIX, e que foram escritas originariamente em francês. Portanto, o que chega para nós é uma tradução e de tradutores diversos. Por exemplo, nessa obra da M. de Capivari, que é de 2021, a tradução e a redação final foi feita por Mateus Rodrigues de Camargo. Aqui na obra da FEB, que é de 2017, a tradução foi feita por Guilhom Ribeiro. Mas tem diferença na tradução? Ah, tem sim. Por mais que essas pessoas conheçam profundamente a língua francesa, por mais que elas se dediquem ao estudo da gramática francesa, é evidente que tem um momento da tradução que acaba sendo um momento de interpretação. E como tal, pode ser diferente de uma pessoa para outra. Por isso, se você for acompanhar os nossos estudos e a nossa leitura, não se incomode quando nós lermos aqui um trecho que é diferente daquele que você tem no seu livro, porque às vezes até de uma edição para outra, edição 2017, edição 2018, edição 2020, há ou pode haver uma mudança na forma como o tradutor trabalhou, na forma como ele interpretou as diferentes passagens da obra que ele estava traduzindo. Então não se incomode com isso, lembrando sempre que os nossos maiores companheiros nessa ocasião são os dicionários. E aqui eu trago também um dicionário da FEB, o Espiritismo de A a Z, que nos ajuda muito, coordenado pelo Geraldo Campetti Sobrinho. Eu tenho aqui uma edição de 2015 e que nos ajuda muito a explicar as diferentes palavras, os diferentes verbetes que a gente vai encontrando em todas as obras. Por exemplo, aqui a gente encontra o que é aura. Aí tem uma explicação do João T. de Paulo, em sua enciclopédia de parapsicologia. A aura é uma espécie de chapa fotográfica sensível e por aí vai. O que é codificação? Não precisamos ser passadiços, tradicionais e incondicionais, seria muito exagero. E aí fala da codificação de Allan Kardec, a codificação de Kardec continua a ser a fonte principal do Espiritismo. Enfim, esse dicionário poderá nos ajudar em muitos momentos do nosso estudo. Além disso, eu trago aqui também para o nosso uso um dicionário de filosofia espírita. Esse dicionário é de L. Palhano Júnior. Eu tenho aqui uma edição de 2011 e ele traz também importantes verbetes, importantes palavras para o nosso estudo. Por exemplo, o que é criptografia? Tem aqui. O que é casas assombradas? Tem aqui também. O que é catalepsia? Hipnotismo, do grego catalepsis, perda momentânea e algumas vezes espontânea da sensibilidade e da capacidade de contrair voluntariamente os músculos. Ou seja, a gente tem aqui uma série de explicações muito oportunas, muito positivas, que nós vamos poder utilizar no nosso trabalho. Então, não se preocupe se por vezes a sua tradução for diferente, eu estiver lendo um trecho aqui e você estiver com outro no seu livro dos Espíritos. Não se preocupe com isso, mas se você tiver alguma dúvida, por favor, escreva aqui no chat, que nós teremos o maior prazer em responder. Muito bem, dito isso, vamos começar pensando em como era a sociedade e o mundo naquele momento em que Kardec dá início à codificação das obras básicas. Que ano foi esse?
O Livro dos Espíritos é publicado em 1857. Portanto, nós já estamos no século XIX. O que o mundo está vivendo no século XIX? Vamos recuar um pouco, vamos vir um pouco mais para trás e vamos nos lembrar que a Idade Média termina no século XV, 1400 e por aí, vamos dizer mais ou menos por volta de 1453. Portanto, de 1453, século XV, para o século XIX, nós tínhamos vivido alguma coisa em torno de 400 anos. Isso para nós hoje parece muito longe. Falar em 400 anos atrás parece que nós estamos falando de uma época inimaginável. Porque a nossa sociedade é completamente diferente daquela época. E por que a nossa sociedade é diferente? Porque hoje nós temos como um dos nossos principais traços da civilização a rapidez e a facilidade de trocarmos informações, de trocarmos conhecimento, de nos contactarmos. De fato, de 50 anos para cá, 80 anos para cá, o mundo tem tido um desenvolvimento na comunicação absolutamente extraordinário. Haja visto o que nós estamos fazendo aqui agora. Nós estamos nos comunicando, eu em Campinas, no Parque Itália, aqui na nossa casa espírita, e você que está nos assistindo em qualquer lugar do mundo. Você pode estar na Europa, nos Estados Unidos, nós temos companheiros que nos acompanham dos Estados Unidos, assim como temos companheiros que nos acompanham de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, de Caxias do Sul mais especificamente. Nós temos companheiros que nos acompanham de todas as partes do planeta, porque a facilidade de comunicação é muito grande, seja aqui pelo Facebook, seja por outras plataformas como o Zoom, como o Teams, como o Google Meet. Nós temos uma facilidade enorme de comunicação. Por conta disso, quando a gente fala de 20, 30 anos atrás, parece que nós estamos falando de um passado longínquo. Quando a gente fala dos anos 1990, em que estava tendo início a utilização do telefone celular móvel, da telefonia celular móvel, parece que nós estamos falando de outro mundo. Mas na época de Kardec, e antes dessa época, a comunicação não era tão simples assim. A comunicação era feita por mensageiros. Esses mensageiros viajavam a pé, a cavalo, em carruagens, demoravam por vezes meses, anos, para conseguir entregar uma correspondência. Na época de Kardec, em alguns anos atrás, nós não falávamos ao telefone, nós não tínhamos rádio, nós não tínhamos rádio amador, não tinha nada disso. Portanto, se comunicar era muito diferente do que nós temos hoje. E o tempo das mudanças também era muito mais lento. Porque na medida que a informação não circula, ou que, na medida em que a informação demora para circular, evidentemente, as informações demoram para chegar, demoram para circular, demoram para ser criticadas, demoram para ser conhecidas, demoram para ser absorvidas. É por isso que a gente diz que no passado as mudanças eram muito mais lentas, porque elas demoravam para chegar, demoravam para ser absorvidas, demoravam para ser discutidas, demoravam para estimular a nossa mudança de comportamento, a nossa mudança de mentalidade, a nossa mudança de pensamento. Portanto, quando eu disser agora, como eu vou dizer, que a Idade Média
que terminou em 1453 aproximadamente, estava sendo superada naquele momento do século XIX e um pouco antes do século XVIII, ela estava começando a ser completamente superada naquele momento. Por favor, não se assuste. Não se assuste dizendo, mas Angélica, que loucura. A gente sai de 1400 e chega em 1800 e a Idade Média não está totalmente superada. A gente sai de 1400, chega em 1700, século XVIII, e a Idade Média não está completamente superada ainda. Pois é, não estava. A mentalidade implantada na Idade Média estava sendo fortemente superada e revista somente no século XVIII e no século XIX. E em que consiste essa superação das ideias da Idade Média? Vamos lá. Quais foram os principais atores, os principais personagens da Idade Média? Os senhores feudais e a Igreja Católica. O que tinham de importante os senhores feudais? Bom, então vamos voltar. Lá atrás, na época de Jesus, nós estávamos sob o grande domínio do Império Romano. O Império Romano mandava a maior parte do mundo, hoje ali onde é a Europa, com sua sede em Roma. O Império Romano mandava ali totalmente. Exercia poder mesmo, era o maior exército e, portanto, ninguém se atrevia com o Império Romano. Mas tudo tem um fim. E o Império Romano terminou. E o que é que fez o Império Romano terminar? A vontade de outros povos e também terem poder político e econômico. Então, o Império Romano se esfacela e o poder na Europa passa a ser um poder pulverizado. Cada região tinha o seu poderoso, cada região tinha o seu chefe, cada região tinha o seu líder. E esses líderes entram em conflito muito facilmente. Seja pelo poder político, seja pelo poder econômico, eles entram em conflitos. A população pobre, a população que dependia só do seu trabalho, que não tinha terra, que não tinha bens, que não tinha nada, precisava ficar sob a proteção de alguém. Portanto, os senhores feudais eram aquelas pessoas que tinham grandes extensões de terra, terra para o plantio, terra para a agricultura, terra para a criação de gado, de cavalo, que recebiam as pessoas pobres como seus funcionários, como seus empregados, para que eles plantassem, colhessem, entregassem a produção para o senhor feudal, ficassem apenas com o necessário para a sua subsistência, e em troca o senhor feudal protegeria essas pessoas de eventuais ataques de outros líderes, de outros chefes políticos e econômicos. Então, os feudos se constituíam como um local protegido pelo exército do senhor feudal e no qual as pessoas podiam viver relativamente em paz. Então, o senhor feudal era um poder importante porque ele era o poder político, ele era a força. E a igreja? A igreja tinha, em primeiro lugar, um papel muito próximo ao poder político. A igreja era sempre conselheira dos senhores feudais. Além disso, a igreja desenvolve um trabalho junto aos senhores feudais, que ao mesmo tempo que ele era um trabalho interessante, assim, uma ideia interessante para a conquista do poder, ele foi muito trágico para a história da humanidade naquela época, que foram as cruzadas. O que eram as cruzadas? Eram os senhores feudais, a mando da igreja, organizarem exércitos para irem guerrear com aqueles que não eram cristãos. As cruzadas são uma das maiores violências praticadas pela humanidade. Guerra e extermínio de outros povos simplesmente porque eles
não eram cristãos, não professavam o cristianismo, não pensavam igual. A igreja tinha tanto poder que convencia os senhores feudais a fazerem isso, a lutarem pelo cristianismo, como se o Cristo tivesse nos ensinado isso ou tivesse nos pedido isso. Além da influência da igreja nas cruzadas, também havia uma forte influência da igreja em relação a não incentivar o pensamento racional. Todas as explicações que a igreja dava a respeito dos fenômenos naturais eram explicações do tipo, porque Deus quis assim. Ponto. Quando alguém se aventurava a querer pesquisar por que um objeto caía no chão, quando você larga o objeto, ele cai no chão, por que tinha dia e noite, por que tinha vento, por que tinha fluxo das marés no oceano, quando alguém queria estudar esses fenômenos naturais, a igreja imediatamente acusava aquela pessoa de ser um herege, porque nada precisava ser estudado, nada precisava ser explicado pelo conhecimento científico, porque tudo se devia a Deus e não era para ser discutido. Bom, quando a Idade Média termina, e ela termina em razão dos ciclos de fome causado por mudanças climáticas na época, invernos excessivos, chuvas excessivas, termina também em razão das guerras, das revoltas populares, porque chega uma hora que até o mais pobre dos mais pobres se revolta e resolve entregar a sua vida, lutar, dar a sua própria vida até, porque as condições que ele está vivendo não podem ser piores. Com fome, com doenças, vendo seus filhos falecerem, seus filhos pequenos. Há uma revolta popular muito grande contra aquele estado de miséria. E para encerrar a Idade Média, ainda surge a peste negra. Foi só uma das pestes que aconteceram na Europa ao longo de sua história. Depois nós tivemos a gripe espanhola, tivemos uma série de... Hoje nós sabemos que essas pestes eram o que nós vemos acontecer agora recentemente. Contaminação por vírus, por bactéria, contaminação que pode ser feita por contato, pode ser feita pelo ar, pode ser feita por várias formas, e que acabam as pessoas sendo contaminadas e ficando doentes. Numa época que não tinha como se tratar, lá no século XV, em 1400, as pessoas morriam muito. Então esses fatores, fome, revolta, guerra e a peste, determinaram o fim da Idade Média. O que vem depois da Idade Média? Vem um movimento pelo pensamento racional, pelo pensamento científico, pelo método científico. O ser humano não queria mais olhar os fenômenos naturais sem entender como aquilo acontecia. Pelo contrário, ele queria observar, pesquisar, fazer anotações, voltar a pesquisar, voltar a estudar, até encontrar respostas racionais para os fenômenos que ele estava vendo, os fenômenos que estavam acontecendo. Há então uma explosão de racionalidade e que vai resultar na construção do método científico, que é, num resumo bem simples, o que é o método científico? É um método que é colocado em prática para estudar um fenômeno, que ao final você encontra um resultado, uma explicação. Você descreve o método, descreve o fenômeno e descreve o resultado, e qualquer outra pessoa no mundo que aplicar aquele método, muito provavelmente vai chegar ao mesmo resultado, salvo se acontecerem variáveis. Então, alguém pegava uma semente, plantava, nascia um pé de feijão, o pesquisador dizia, olha, eu peguei uma semente de uma planta, assim, descrevia toda a planta. Eu plantei, depois de 3 semanas, nasceu uma fava verde de 15 centímetros, que tinha outras sementinhas lá dentro, etc, etc. Se alguém do outro lado do mundo pudesse pegar uma mesma sementinha e fazer do mesmo jeito, teria que encontrar o mesmo resultado, que seria então
o nascimento dessa planta, o nascimento do pé de feijão. Esse é o método científico que garante que aquele sistema de estudo pode ser reproduzido em qualquer lugar do planeta. Kardec veio ao mundo nessa fase. Kardec nasceu em 1803 e o mundo da sua época era um mundo marcado pelo desejo do conhecimento por meio do método científico. E Kardec nasce numa família que dá muito valor para isso. Os seus familiares, seu pai, seu avô, eram estudiosos na área do direito, na área da educação. Davam muito valor para o estudo. Tanto que Kardec, desde pequeno, lá com seus 10 anos, é levado da França, onde ele nasceu, em Lyon, para estudar na Suíça, em Yverdun, escreve Yverdun, I-V-E-R-D-U-N, Yverdun, é uma cidade na Suíça, onde Pestalozzi, o grande educador Pestalozzi, tinha um colégio, que era um colégio interno, os meninos ficavam lá por 4, 5, 6 anos, fazendo os seus estudos. Kardec foi para lá e nunca mais abandonou o gosto pela educação. Até porque o colégio de Pestalozzi era um colégio em que os alunos mais velhos ensinavam os mais novos. Então ele praticamente aprende a ser professor logo na sua adolescência, ali na sua juventude. Quando ele sai do colégio de Pestalozzi, ele não volta para Lyon, ele vai direto para Paris. Aí então completa o ciclo, porque para alguém que tinha nascido numa família que dava valor ao estudo e ao conhecimento, que tinha podido estudar com um dos maiores, melhores educadores da época, que era Pestalozzi, e vai para a capital de um país que está totalmente focado no estudo das ciências, no estudo da filosofia, na busca da racionalidade, na explicação dos fenômenos. Kardec era o homem certo, no lugar certo, para desenvolver os estudos sobre um novo fenômeno que começaria a se tornar natural na sociedade parisiense da época e em outros lugares do mundo, como nos Estados Unidos, por exemplo, que era o fenômeno da comunicação entre desencarnados e encarnados, ou, mais facilmente, o estudo dos fenômenos mediúnicos. Todos nós já estudamos essa parte e sabemos que Kardec rejeitou muito as brincadeiras que se faziam na época com os fenômenos mediúnicos, que eram as brincadeiras das mesas girantes, a brincadeira do copo, a brincadeira de mesas e cadeiras que levantavam e desciam. Kardec rejeitou isso tudo enquanto ele viu que ali só tinha brincadeira. Mas ele recebia informação de seus amigos, seus companheiros da época, que eram pessoas como ele, intelectuais, estudiosos, professores, cientistas. Ele começou a receber informações de que parecia haver ali, por trás daqueles fenômenos, uma força inteligente. E então, Kardec passa a frequentar algumas dessas reuniões com o intuito de fazer suas primeiras observações racionais, suas observações científicas. Uma das primeiras observações que Kardec faz a respeito dessa experiência, e isso está no livro Obras Póstumas, ele diz assim, que ele sentiu naquele momento, logo nas primeiras reuniões, o Paulo entrando aqui com a gente para dizer que está tudo certo, muito obrigado, estava em dúvida se a transmissão estava indo bem, agora não, estou mais tranquila, obrigado, viu Paulo, fica tranquilo. Kardec relata no livro Obras Póstumas, que naquele momento, quando ele faz as suas primeiras observações numa reunião mediúnica, ele percebe claramente
que ali estava a resposta para uma pergunta que ele havia feito muitas vezes e que a gente pode resumir de uma forma simples, como sendo a pergunta: de onde vim e para onde vou? De fato, não há quem não tenha se feito essa pergunta um dia na sua existência. Por que que eu estou aqui? Por que que eu vivo nessa família? Por que que eu nasci no Brasil? Por que que eu tenho algumas tendências e não tenho outras? Afinal de contas, aonde isso vai me levar? E Kardec tinha, como qualquer um de nós, essas dúvidas. E ele diz lá, olha, quando eu comecei a conversar, eu percebi duas coisas. Que ali, naquela comunicação com os espíritos, estava a chave de muitas das perguntas que eu tinha e para as quais eu ainda não tinha resposta. A primeira coisa que eu percebi, que ele disse que percebeu, foi isso. E a segunda coisa que ele disse que percebeu foi que existiam espíritos que eram sérios e queriam responder atenciosamente às suas perguntas, e espíritos que não tinham nenhuma seriedade. Espíritos que eram levados, que atuavam exclusivamente porque eram brincalhões, enganadores, vaidosos, queriam aparecer dizendo que sabiam, que tinham conhecimento, quando na verdade não tinham nenhum conhecimento. Então, são duas informações extremamente importantes que Kardec nos dá sobre esses primeiros momentos de convívio dele nas reuniões em que um médium recebia informações de espíritos. Kardec diz, primeiro, ali tinha uma possibilidade muito firme de eu chegar às respostas que eu sempre busquei, para as perguntas que eu sempre tive. E segundo, existiam espíritos sérios e espíritos que não eram sérios. E eu deveria, então, me acautelar para prestar atenção e levar a sério apenas as respostas dos espíritos sérios. Muito bem, então era esse o momento em que Kardec estava, um contexto em que a ciência era extremamente valorizada, que o método científico era extremamente valorizado, e o método científico é o método que valoriza a dúvida, que valoriza a pergunta, que valoriza querer saber que as coisas acontecem de uma forma ou de outra. É isso que nos explica, pessoal, Kardec, no seu primeiro livro, no primeiro livro das obras básicas, ter formulado aos espíritos 1019 perguntas. Mas isso não é o que mais me impressiona, sincero e honestamente, isso não é o que mais me impressiona. O que mais me impressiona é que Kardec usou o método científico, ou seja, ele formulava as perguntas, pegava um lugar para escrever as perguntas, um caderno de anotações, escrevia as perguntas, comparecia às reuniões mediúnicas, formulava as perguntas, ao mesmo tempo escrevia cartas para outros lugares no mundo todo em que ele sabia que as pessoas estavam realizando reuniões mediúnicas, mandava essas perguntas e recebia as respostas. E aí então ele comparava essas respostas para ver se elas tinham uma uniformidade, se elas acompanhavam uma mesma linha de raciocínio. Gente, isso é altamente científico. Isso é o que o cientista faz. Ele recebe uma informação, se ele plantar, de novo, aquele meu exemplo bem simples, uma sementinha, um grão de feijão, vai nascer tal. Então o cientista faz isso, observa, vê se acontece a mesma coisa, relata, troca ideia com aquele primeiro que fez a experiência. É isso que os cientistas fazem, é isso que os pesquisadores fazem até hoje. Eles nunca acreditam na primeira informação e mais, eles nunca deixam de trocar ideia. Pelo contrário, é por isso que os cientistas, os pesquisadores participam tanto de congressos, de seminários, de encontros científicos, porque eles vão trocar ideia para saber se aquele conhecimento que está sendo transmitido tem fundamentação ou não. Foi o que Kardec fez para construir as obras básicas. Bom, nesse contexto, o primeiro livro
claro, tinha que ser o Livro dos Espíritos. E que Kardec deu a esse livro o nome O Livro dos Espíritos. Esse foi o título, porque o livro não era dele, era dos espíritos que haviam respondido as perguntas. Também não era dos médiuns, porque não eram os médiuns que tinham respondido. Os médiuns tinham colaborado para que houvesse a comunicação mediúnica e as perguntas pudessem ser respondidas. Então o livro era verdadeiramente quem era o autor do livro? Os espíritos. E aí ele dá um subtítulo e diz: Livro dos Espíritos, Princípios da Doutrina Espírita. Portanto, se a gente quer uma data de fundação da doutrina espírita, é a data de publicação do Livro dos Espíritos em outubro de 1857. E ele ainda esclarece, abaixo do subtítulo, que o livro é sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo os ensinos dados por espíritos superiores, com o concurso, ou seja, com o trabalho de diversos médiuns recebidos e coordenados. Então, ele dá um belo retrato, uma bela fotografia de como o livro foi construído, do que o livro trata: a mortalidade da alma, a relação dos espíritos com os homens, as leis morais, a vida presente. E ele reporta que os ensinos foram trazidos pelos espíritos superiores, com a ajuda dos médiuns, foram recebidos, os ensinos foram recebidos e coordenados, ou seja, foram colocados em dúvida científica, para serem checados junto a outros trabalhos espíritas, em grupos espíritas, que na época nem chamavam grupos espíritas, em outras reuniões mediúnicas, vamos chamar assim, que fica melhor, que estavam sendo realizadas no mundo inteiro naquele momento. Como é que Kardec tinha? Bom, como é que o livro se desenvolve então? O livro tem uma introdução e os prolegômenos. O que é prolegômeno? Bom, o prolegômeno é uma segunda etapa de introdução. A primeira etapa de introdução, que nós vamos ler ao final do livro, é um grande resumo que o próprio Kardec faz. E de fato é bastante grande essa introdução. Ela começa aqui no meu livro, na página 13, e vai até a página 47. Então, ela realmente é bem grande. E ela é assinada por Allan Kardec. Foi ele que fez. Os prolegômenos, que nós ainda vamos ler hoje, antes de encerrar o nosso encontro, e que é bem curtinha, uma página e meia, eles estão assinados. Ele está assinado por espíritos que ajudaram Kardec nesse trabalho. Os espíritos que se apresentam como o conjunto de espíritos, a equipe de espíritos que ajudou a fazer o Livro dos Espíritos. Então, esses seriam os espíritos a que Kardec se refere no título, o Livro dos Espíritos. Então, os espíritos estão aqui, se sentiram na obrigação de fazer também eles uma apresentação que chamaram de prolegômenos, mas que não quer dizer nada a não ser introdução. Como é que o Livro dos Espíritos está dividido? Ele tem uma primeira parte com 4 capítulos. A Gorete está aqui, não consegui entrar antes, mas estou aqui, justo às 16 horas, teve que fazer uma assessoria lá na casa dela, mas vou ouvir depois. Legal, Gorete, não vejo a hora de você estar aqui com a gente de novo. Gorete sempre foi uma companheira muito dedicada a esse estudo das obras básicas. Tamo junto, Gorete, sempre junto. Dá um beijo no seu irmão, todo o carinho nosso para ele. Então vamos lá. Primeira parte. 4 capítulos. Primeiro capítulo, Deus. Segundo capítulo, dos elementos gerais do universo.
terceiro capítulo da criação, quarto capítulo do princípio vital. Nós vamos ler todos eles. Parte segunda do livro dos Espíritos. Do mundo espírita ou mundo dos espíritos. Essa é a parte segunda. E ela, então, tem 11 capítulos. Primeiro, dos espíritos. Depois, capítulo 2, da parte 2, da encarnação dos espíritos. Capítulo 3, da volta do espírito, extinta a vida corpórea à vida espiritual. 4, da pluralidade das existências. 5, considerações sobre a pluralidade das existências. 6, da vida espírita. 7, da volta do espírito à vida corporal. 8, da emancipação da alma, quando vai tratar de sonhos, de sono, de letargia, da catalepsia que a gente leu ainda há pouco. Capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal, no nosso mundo. Capítulo 10, das ocupações e missões dos espíritos. No capítulo 11, dos 3 reinos, os minerais e as plantas, os animais e o homem, e sobre mentepsicose. Tudo isso nós vamos tratar paulatinamente ao longo de todo esse ano. E do ano que vem, e do outro, e de quanto for necessário. A parte terceira do livro dos Espíritos tem 12 capítulos. Capítulo 1, da lei divina ou natural. Capítulo 2, da lei de adoração. Capítulo 3, da lei de trabalho. Capítulo 4, da lei de reprodução. Capítulo 5, da lei de conservação. O 6, da lei de destruição. Importante para a gente estudar isso. Faz sentido ter uma lei de destruição? Vamos chegar lá. Capítulo 7, da lei de sociedade. Capítulo 8, da lei do progresso. Capítulo 9, da lei de igualdade. Capítulo 10, da lei de liberdade. Capítulo 11, da lei da justiça, do amor e da caridade. Capítulo 12, da perfeição moral. E finalmente, na parte quarta do livro dos Espíritos, são só 2 capítulos, das penas e gozos terrestres e das penas e gozos futuros. Aí tem uma conclusão e termina o livro dos Espíritos. Eu vou pedir licença, então, nesses últimos minutos aqui que nós temos, nesses últimos 10, 12 minutinhos que nós temos do nosso encontro de hoje, para ler com vocês os chamados prolegômenos, que foram escritos pelos Espíritos. Quero chamar a atenção que em todos os livros, embaixo da palavra prolegômenos, tem aqui um desenho de uma vinha de uva, de um galho, de uma parreira, inclusive com um cachinho de uva aqui, talvez dê para a gente ver, tem um cachinho de uva aqui, e em todos a gente vai encontrar embaixo dos prolegômenos esse desenho. Ora, mas o Espiritismo não é dado aqui nesse livro dos Espíritos publicado pela M, não tem tanto o galinho, mas tem um pedaço dele, a folha da parreira e o cacho de uva. Se o Espiritismo não é dado a símbolos, se o Espiritismo não tem santo, não tem imagem, o que será que é isso? Vamos ler os prolegômenos? Acompanhe comigo. Fenômenos alheios às leis da ciência humana se dão por toda parte, revelando na causa que os produz a ação de uma vontade livre e inteligente. Então, os Espíritos começam dizendo, olha, existem fenômenos
que não dependem dos homens, não dependem da vontade humana, não dependem da ciência humana, da consciência humana. São fenômenos que estão por toda parte, que acontecem naturalmente, mas revelam na causa que os produz, na razão de ser deles existirem, a ação de uma vontade livre e inteligente. São fenômenos naturais, mas são movidos por uma inteligência. E continua. A razão diz que um efeito inteligente há de ter como causa uma força inteligente. E os fatos hão provado que essa força é capaz de entrar em comunicação com os homens por meio de sinais materiais. Então, de fato, a nossa razão diz que quando um efeito é inteligente, é porque a causa que lhe deu origem também é inteligente. Quando alguém se manifesta e dá uma opinião sobre alguma coisa, ou dá uma aula, ou faz uma palestra, quer dizer, se você percebe que ali tem inteligência no que está sendo dito, no que está sendo exposto, é porque a causa igualmente é inteligente. E acrescentam aqui que os fatos têm provado que essa força inteligente é capaz de entrar em comunicação com os homens por meio de sinais materiais. Então, essa força inteligente, ao tentar se comunicar e não tendo encontrado um ambiente propício para essa comunicação, começou a produzir efeitos materiais, mesas que giram, cadeiras que levantam, batidas, imóveis. Começou a produzir efeitos materiais na tentativa de se comunicar. Todo mundo lembra das irmãs Fox lá nos Estados Unidos, que começaram a ouvir batidas todas as noites e começaram a fazer perguntas para aquelas batidas. Você está querendo se comunicar? Se for sim, dê 3 batidas. Aí, 1, 2, 3 batidas. Aí elas desenvolveram um sistema muito inteligente. Uma batida é a letra A, 2 batidas a letra B, 3 batidas a letra C. Iam fazendo perguntas e iam anotando as batidas e formando frases, formando histórias. Inclusive recebendo a explicação de que aquele era um espírito que havia sido assassinado naquela casa, quando ele era encarnado, cujo corpo tinha sido enterrado lá no porão da casa, e que ele ainda estava por ali, porque estava inconformado ter sido assassinado daquela forma, muito provavelmente por isso. Então, interrogada acerca de sua natureza, essa força declarou pertencer ao mundo dos seres espirituais, que se despojaram do invólucro corporal dos homens. Assim é que foi revelada a doutrina dos espíritos. Então, aqui nos prolegômenos do Livro dos Espíritos está sendo explicado para nós que sim, foi uma força inteligente que se declarou pertencer ao mundo espiritual, já tendo passado pela Terra e ocupado um corpo físico, mas agora ocupava uma vida espiritual sem o corpo físico, e que foi essa força da natureza que deu ensejo à doutrina dos espíritos, ou seja, que ditou a doutrina dos espíritos, que transmitiu a doutrina dos espíritos. Continua aqui os prolegômenos, no parágrafo 4º. As comunicações entre o mundo espírita e o mundo corpóreo estão na ordem natural das coisas e não constituem fato sobrenatural. Tanto que de tais comunicações se acham vestígios entre todos os povos e em todas as épocas. Hoje se generalizaram e tornaram patentes para todos, se tornaram evidentes para todos, claro, para todos. De fato, a gente ainda dizia isso ontem no estudo do Diálogos com o Espiritismo, a mediunidade não pertence ao Espiritismo. O Espiritismo não inventou a mediunidade.
A mediunidade sempre ocorreu, desde os fenícios, os egípcios, os judeus que acompanhavam Moisés, os apóstolos. A mediunidade sempre esteve presente, sempre foi uma força natural presente. A diferença é que agora ela estava organizada para ajudar a formular a doutrina dos espíritos. Os espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal e que, sendo eles os ministros de Deus e os agentes de sua vontade, têm por missão instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Vamos com calma, porque tem muita informação importante. Os espíritos disseram: nós estamos aqui em nome de Deus. Nós viemos atender a uma determinação de Deus. Nós viemos cumprir ordens de Deus. E por que viemos? Em grande número e nos espalhando por toda a terra. Porque vai haver uma mudança de era. Nós estamos abrindo, inaugurando uma nova era. E essa nova era se destina à regeneração da humanidade, à evolução da humanidade. Nós viemos aqui fazer um trabalho em nome de Deus, viemos aqui cumprir uma missão em nome de Deus, espalhar essa informação da comunicação entre encarnados e desencarnados em muitos lugares da Terra. E aí continuam os autores dos prolegômenos, cujo nome eu só vou dizer no final. Este livro é o repositório de seus ensinos, ou seja, dos ensinos dos espíritos que vieram em nome de Deus trazer as bases de uma nova era. Foi escrito por ordem e mediante ditado de espíritos superiores, para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional, isenta dos preconceitos do espírito de sistema. Então, esse livro é um repositório da contribuição do conhecimento de vários espíritos superiores. Então Kardec tinha razão quando ele dizia: eu faço perguntas para alguns espíritos e elas não vêm com uma resposta muito racional. Esses espíritos não são sérios, mas outros trazem respostas muito racionais. Esses são sérios, são os espíritos superiores que estão aqui dizendo o que são e que estão estabelecendo então no espiritismo uma filosofia racional e sem preconceitos. Nada contém que não seja a expressão do pensamento desses espíritos e que não tenha sido por eles examinado. Ou seja, o mesmo exame que Kardec fazia aqui, os espíritos faziam lá no momento de responder as questões. Só a ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como as notas e a forma de algumas partes da redação, constituem obra daquele que recebeu a missão de publicar. Então, eles atribuem a Kardec a autonomia para organizar, para distribuir os temas lá do jeito que nós vimos: capítulo 1, parte 1, capítulo 1, 2, 3, 4, parte 2, 11 capítulos, parte 3, 12 capítulos, parte 4, 2 capítulos. Isso quem estabeleceu foi Kardec. Isso foi ele que determinou. Mas os conhecimentos vieram todos dos espíritos superiores. No número dos espíritos que concorreram para a execução desta obra, muitos se contam que viveram em épocas diversas na Terra, onde pregaram e praticaram a virtude e a sabedoria. Outros, pelos seus nomes, não pertencem a nenhum personagem cuja lembrança a história guarde, mas cuja elevação é atestada pela pureza de seus ensinamentos e pela união em que se acham com os que usam de nomes venerados. Então, alguns espíritos vão imediatamente ser reconhecidos, porque viveram na Terra, já num estágio de evolução que lhes permitia praticar a virtude e a sabedoria.
O fenômeno não acontece de repente do nada. São espíritos que já tinham vindo à Terra, que conheciam a humanidade, que sabiam a fase da evolutiva da humanidade, que sabiam como se comunicar com essa humanidade, o que ela precisava saber. Então esses espíritos, alguns, vão ser imediatamente reconhecidos. Ah, esse foi famoso. Outros não. Outros não vão ser identificados. Mas não importa. Todos contribuíram. E aí continua o prolegômeno. Eis que em termos nos deram por escrito e por muitos médiuns a missão de escrever este livro. E aqui entra um trecho com aspas que a gente vai ler até o final e depois identificar quem assina esse trecho. Ocupa-te, cheio de zelo e perseverança. A mensagem é para Kardec, né? A mensagem que esses espíritos estão dando para Kardec. Ocupa-te, cheio de zelo e perseverança, do trabalho que empreendeste com o nosso concurso, com o nosso apoio, pois esse trabalho é nosso, de todos nós, de Kardec e desses espíritos. Nele, nesse trabalho, pusemos as bases de um novo edifício que se eleva e que um dia há de reunir todos os homens num mesmo sentimento de amor e caridade. Mas antes de o divulgares, revelemo-nos juntos, a fim de verificarmos todas as minúcias. Estaremos contigo sempre que o pedires, para te ajudarmos nos teus trabalhos, porquanto esta é apenas uma parte da missão que te está confiada e que já um de nós te revelou. Explicando para o Kardec, Livro dos Espíritos, bacana, mas é só um daqueles que será a tua missão. Entre os ensinos que te são dados, alguns há que deves guardar para ti somente, até nova ordem. Quando chegar o momento de os publicares, nós te diremos: enquanto esperas, medita sobre eles, a fim de estares pronto quando te dissermos. Talvez um desses ensinos, que não tenha sido dado aqui no Livro dos Espíritos, mas foi dado posteriormente no livro A Gênese, tenha sido essa mudança, essa transição que o planeta Terra está fazendo, de um planeta de provas e expiações para um mundo de regeneração. Isso foi publicado lá, bem mais tarde. Não foi publicado aqui. Talvez essa seja uma das informações que Kardec não foi autorizado a divulgar naquele momento. Olha que interessante. Porás no cabeçalho do livro a cepa que te desenhamos. A cepa, que é o galho da videira com as uvas e as folhas da parreira. Porque é o emblema do trabalho do Criador. Aí se acham reunidos todos os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito. O corpo é a cepa, o espírito é o licor. A alma, o espírito ligado à matéria, é o caroço, é o bago da uva, é o grão, né? Não é o caroço, perdão, o grão da uva. O homem, quintessência, o espírito pelo trabalho. O homem quintessencia o espírito pelo trabalho. E tu sabes que só mediante o trabalho do corpo, o espírito adquire conhecimentos. Ou seja, o homem é habitado, o ser humano é habitado por um espírito que deve trabalhar. Mediante o trabalho do corpo, é que o espírito vai adquirir conhecimento. E continuam os espíritos: não te deixes desanimar pela crítica. Encontrarás contraditores encarniçados, sobretudo entre os que têm interesse nos abusos. Encontrá-los-á mesmo entre os espíritos. Por isso que os que ainda não estão completamente desmaterializados
procuram frequentemente semear a dúvida por malícia ou por ignorância. Prossegue sempre. Crê em Deus e caminha com confiança. Aqui estaremos para te amparar. E vem próximo o tempo em que a verdade brilhará de todos os lados. Veja a grande preocupação que os espíritos têm de animar Kardec e de garantir que ele jamais estaria só, que em todos os momentos que ele precisasse, os espíritos estariam com ele. A vaidade de certos homens, seguem os espíritos, que julgam saber tudo e tudo querem explicar a seu modo, dará nascimento a opiniões dissidentes, a opiniões contrárias. Mas todos os que tiverem visto o grande princípio de Jesus se confundirão num só sentimento, o do amor do bem, e se unirão por um laço fraterno que prenderá o mundo inteiro. Estes deixarão de lado as miseráveis questões de palavras para só se ocuparem com o que é essencial. E a doutrina será sempre a mesma, quanto ao fundo, para todos os que recebem comunicações de espíritos superiores. Então eles já estão adiantando, olha, todos que receberem comunicações de espíritos superiores vão falar a mesma coisa, que é para garantir que a base da doutrina espírita, os fundamentos da doutrina espírita, sejam sempre os mesmos, reconhecidos como os mesmos. Com a perseverança é que chegarás a colher os frutos de teus trabalhos. O prazer que experimentarás, vendo a doutrina propagar-se e bem compreendida, será uma recompensa, cujo valor integral conhecerás, talvez mais no futuro do que no presente. Não te inquietes, pois, com os espinhos e as pedras que os incrédulos ou os maus acumularão no teu caminho. Conserva a confiança, com ela chegarás ao fim e merecerás sempre ser ajudado. Bonita a preocupação dos espíritos em incentivar Kardec e já avisar que não seria fácil. E aí eles encerram dizendo: lembra-te de que os bons espíritos só dão assistência aos que servem a Deus com humildade e desinteresse, e que repudiam a todo aquele que busca, na senda do céu, um degrau para conquistar as coisas da terra, que se afastam do orgulhoso e do ambicioso. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira erguida entre o homem e Deus. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira erguida entre o homem e Deus. São um véu lançado sobre as claridades celestes. E Deus não pode servir-se do cego para fazer perceptível a luz. Não pode servir-se daquele que não compreende. Cego aqui não está só no sentido físico, está no sentido daquele que não compreende, que não quer compreender. Essa mensagem, meus amigos, que é o prolegômeno do Livro dos Espíritos, é assinada por João Evangelista, ou seja, João apóstolo, que escreveu um dos evangelhos do Cristo. É assinada por Santo Agostinho, que foi um dos maiores estudiosos do cristianismo na Igreja Católica. É escrita por São Vicente de Paulo, que foi um dos homens mais dedicados à caridade. É escrita por São Luís. É assinada por um espírito de verdade, escrita e assinada por aquele que sempre se apresentou como um espírito de verdade. É assinada por Sócrates, por Platão, por Fénelon, por Franklin e por Swedenborg, entre outros. Num próximo encontro, vamos tratar de falar desses que são um pouco menos conhecidos, principalmente Franklin e Swedenborg, que foram homens notáveis também e que contribuíram para que o Livro dos Espíritos fosse construído. 5 horas e 11 minutos, a gente aqui então encerra
o nosso primeiro encontro sobre as obras básicas sem ter tido tempo de começar as primeiras perguntas, mas não tem problema. A gente volta no dia 29/7, agora em junho, infelizmente não vai ser possível, porque eu vou estar fora, tenho que viajar a trabalho, mas no dia 29/7, 29 de julho, a gente começa parte 1, capítulo 1, a parte 1 é das causas primárias e o capítulo 1, Deus. Então, nós vamos lá no capítulo 1 estudar as primeiras perguntas. Elas vão da pergunta número 1 até a pergunta 16, que é o que a gente vai estudar no nosso próximo encontro. Baixe o seu livro dos Espíritos pelo www.feb, Federação Espírita Brasileira, febnet.org.br, ou adquira aqui na Casa da Criança, aqui no Centro Espírita Vovô Nestor, onde também fica a Casa da Criança Vovô Nestor, por R$12, que é o valor dessa obra aqui, publicada pela editora M. Amanhã, palestra às 10 horas e às 9, preleção e prece, presenciais. A palestra é híbrida, portanto ela é presencial e é online, e às 8h30 tem também a preleção online, que você pode acompanhar aqui pelo canal do Facebook, tá bom? Muito obrigado a todos que estiveram com a gente, um ótimo final de semana, espero revê-los amanhã na preleção das 9 horas, que Deus nos abençoe e sigamos juntos, estudando as obras básicas do Espiritismo. Valeu pessoal, super obrigado, fiquem com Deus, até a próxima!